Meus irmãos, gostaria de ler um texto com vocês. Efésios, capítulo de número 1. Eu vou ler um texto, vocês podem ficar assentados mesmo. Esse texto me veio à mente hoje, quando eu estava ali fazendo o serviço. E fiquei ruminando esse texto e alguns detalhes. Já falamos a respeito desse texto aqui na igreja para os irmãos, mas deu desejo no coração de falar novamente. Certamente Deus quer falar alguma coisa conosco através deste texto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Graças a Deus. Pode voltar para o versículo de número 3. O que me veio à mente hoje a respeito desse texto é exatamente a importância de nós sabermos aquilo que nós temos à nossa disposição, que está pronto para cada um de nós no mundo espiritual. Talvez a gente vive uma vida de dificuldade. Talvez a gente não consegue avançar em áreas da nossa vida. E a gente meio que começa a perguntar a Deus ou questionar a nós mesmos por que a gente não avança. Por que as coisas não funcionam para a gente? Talvez a gente vê pessoas avançando, progredindo, galgando êxito em várias áreas da vida, e a gente olha para a gente e não vê a gente avançando. Parece que estamos amarrados, estagnados, presos em alguma coisa. Sendo que, na verdade, todos nós temos o mesmo direito, somos filhos do mesmo Pai. E o nosso Deus, na condição de Pai, abençoou todos nós de acordo a nossa necessidade. Claro que às vezes a bênção que eu recebo não é igual à bênção que você recebe, porque a minha necessidade é uma e a sua é outra. O que eu preciso ter em mente é que eu sou abençoado. E aquilo que eu preciso para viver nessa terra e viver bem, já está à minha disposição. Eu não tenho que ficar, às vezes, questionando ou indagando a Deus ou a mim mesmo, por que é que eu não recebo tal coisa ou tal bênção? Por que é que eu não consigo avançar em determinada área da minha vida? Esse texto, Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz à nossa mente a clareza do que nós temos, de quem somos. Primeiro, somos filhos, nós fomos eleitos em Cristo. Segundo, nós já fomos abençoados. Você não será abençoado, você já foi. Vou dizer de novo, você não será, você já foi abençoado. Agora, a pergunta é, por que é então que eu não estou usufruindo dessas bênçãos de Deus na minha vida? Por que é que eu estou patinando? Por que é que eu estou pelejando dia após dia e as coisas parecem que não avançam? Existem alguns passos que precisam ser dados para que eu alcance aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu disse a vocês algumas vezes aqui nessa igreja, o nosso Deus, ele não dá nada de graça para ninguém. Vou dizer de novo, o nosso Deus não dá nada de graça para ninguém, exceto a salvação ou perdão dos nossos pecados. Isso ele deu. Por que ele deu? Porque nós não tínhamos e jamais teremos condições
de pagar por isso. Então, Ele nos entregou o perdão dos nossos pecados. Agora, se eu quero uma bênção, se eu desejo algo da parte de Deus, eu preciso trabalhar para conquistar. As bênçãos dos céus, ela precisa ser conquistada. Aquilo que Deus tem para você e para a sua casa, precisa ser conquistado. Nada é de graça nesta vida. Percebam, se você tem interesse em ter uma formação A ou B, você no mínimo precisa prestar um vestibular, se assentar em uma cadeira de faculdade de 4 ou 5 anos ou mais, para conquistar aquele diploma, aquele certificado, de que você está habilitado naquela área. Você precisou trabalhar, você precisou estudar, você passou por provas, por avaliações, você foi testado, e ao final, você recebe o canudo, você recebe o diploma, quando você termina o seu curso. Você fez uma faculdade, então você venceu. Mas para que você obtivesse esse diploma, você precisou trabalhar para isso. Se você quer uma bênção da parte de Deus, é da mesma forma. Para obter as bênçãos dos céus, não é só chegar e pedir, não é só chegar e dizer: Deus, eu quero, parecendo menino manhoso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e às vezes dá até birra. Às vezes dá até birra diante de Deus. Deus, eu quero, por que eu não recebo? E Deus está dizendo: você precisa sair do lugar. Você precisa fazer por merecer essa bênção, que já é sua. Ela já é sua, mas você precisa fazer por onde? Não dá para receber as coisas de graça. Percebam que tudo aquilo que vem de graça, geralmente, dura pouco. Vai embora ligeiro. Tudo aquilo que vem gratuitamente para a gente, nem sempre a gente valoriza como deve, porque vem fácil. Perceba essas pessoas que gostam de apostar, seja na Mega Sena, seja na Telecena, seja em outros jogos aí, seja até no Tigrinho. O dinheiro vem de graça, o dinheiro vem fácil, porém muito mais fácil, ele vai embora. É ou não é assim que funciona na vida real? Dificilmente você vai encontrar um milionário que ganhou na Mega Sena e está lá com o seu dinheiro aplicado. Vê de graça. As bênçãos que Deus tem para a nossa vida exige de nós comportamento, exige de nós postura, para alcançar aquilo que Deus já tem reservado para nós. Agora, perceba que o apóstolo diz que ele nos abençoou, e não foi só com algumas bênçãos. O que é que o texto diz? O que é que o texto diz? Com todas as bênçãos. Então, quando Deus ele te abençoou com tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida, para que você viva bem, Deus já te abençoou. Agora, o problema é que nós estamos tendo dificuldade para acessar o mundo espiritual. Nós estamos com dificuldade para acessar as bênçãos. Nós não queremos nos submeter aos crivos que se exige para acessar. Um dos crivos que se exige para acessar as bênçãos de Deus, chama-se fidelidade. Eu preciso de fidelidade. Sem fidelidade não há possibilidade de alcançar aquilo que Deus tem. Não adianta. Depois da fidelidade eu preciso de oração.
Sem oração não há conexão. Sem oração não tem como falar com Deus. Eu preciso ser fiel e preciso saber orar. Terça-feira que vem vamos dar andamento ao nosso estudo sobre oração. Eu preciso orar. Eu preciso me adequar aos parâmetros para que eu tenha acesso. Por que eu preciso disso? É porque a minha bênção não está aqui. Olha o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então a minha bênção, ela não está aqui no plano terreno, ela está no plano espiritual. Então o que eu preciso fazer? Me adequar à realidade do espiritual, para eu ter acesso àquilo que é espiritual e converter isso para o físico. Agora, o problema que nós enfrentamos é que nós não estamos recebendo aquilo que nós temos de direito, nós não estamos querendo nos adequar à realidade espiritual, mas nós queremos a bênção. O problema é que às vezes nós não estamos nos adequando, e quando alguém recebe uma bênção, eu quero tomar a bênção do irmão. É como se o irmão não merecesse aquilo que ele recebe. Mas o irmão orou, o irmão vigiou, o irmão batalhou, e a bênção chegou na vida dele. Então eu tenho que olhar para o irmão que recebeu a bênção e entender que eu também posso, em Cristo, receber a bênção que Ele tem para a minha vida. Então eu preciso buscar a fidelidade em Deus para acessar aquilo que está no mundo espiritual. Desenvolver em mim, através da fidelidade, a sensibilidade espiritual, para poder ouvir a voz do Espírito Santo que me direciona, para que eu possa alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus não quer que você fique da forma que você está. Deus quer que você venha usufruir da bênção dEle aqui nessa terra. E você pode usufruir das bênçãos de Deus aqui na terra. Agora, a questão é uma questão de visão. Depende muito da ótica e para onde eu estou direcionando os meus olhos. Eu não posso direcionar os meus olhos na vertical, eu preciso na horizontal, eu preciso direcioná-lo para a vertical. Os meus olhos não podem ficar apenas olhando aquilo que vejo. Como o apóstolo Paulo disse aos irmãos de 1 Coríntios 5:7, se não me falha a memória, ele diz: mas nós andamos por fé e não por vista. Então aqueles que querem adquirir a bênção de Deus, tomar posse da bênção de Deus, precisa aprender a exercer a fé. A fé é fundamental no processo. Eu preciso acreditar que Deus tem bênçãos para a minha vida. A Bíblia diz que a gente precisa orar, precisa pedir, e crendo que já o recebi. Ou seja, eu preciso ter a consciência de que eu tenho uma bênção de Deus, eu tenho bênçãos de Deus, as bênçãos que eu preciso para gerenciar a minha vida, para cuidar da minha casa, já está disponível. E eu preciso acessar essas bênçãos. Agora imagine você, se nós buscássemos a orientação bíblica para ter acesso ao mundo espiritual e usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Como seria a nossa vida
com as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre nós, aquilo que Deus reservou para nós. Eu não estou falando da bênção comum. Como Jesus disse em Mateus, não é a bênção comum que eu estou falando. Quais são as bênçãos comuns? O ar que você respira. Aquele que é justo, aquele que é ímpio, respira. A chuva que cai do céu, ela vai molhar tanto o ímpio quanto o justo. O alimento que a terra produz, ela produz tanto para o ímpio quanto para o justo. Tanto para o bom quanto para o ruim. Isso são bênçãos comuns que Deus dispensa sobre a terra. Eu estou dizendo sobre bênçãos específicas. Bênçãos que só aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que oram, aqueles que têm fidelidade, vão usufruir. Aquilo que você pede, aquilo que você clama, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade hoje? O que é que você está precisando? Qual é o desejo do seu coração hoje? Porque o nosso Deus, Ele quer atender o seu pedido. Por quê? Porque o seu pedido que você sente, aquele pedido que você deseja, que vai glorificar o nome do Senhor, já foi contemplado aí. Já está lá o crédito para você usufruir. É só você subir através da fé e trazer aquilo que você deseja. Mas o que é que você está desejando? O que é que você está pedindo a Deus? Deus tem coisas grandiosas para nós. Agora, eu preciso me adequar à realidade bíblica. Pastor, mas eu tenho pedido tanto, tenho clamado tanto, e Deus não me atendeu até hoje. Continue falando com Deus, mas também comece a observar a sua vida. Dá uma verificada se a sua vida está de acordo com o padrão bíblico. Se você está sendo fiel a Deus, como a Bíblia diz. Porque se nós estiver fiel a Deus, como a Bíblia diz, você vai poder usufruir das grandezas de Deus que Ele selecionou para a sua vida e para a sua casa. Porque você já foi abençoado. Isso foi no plano espiritual. Agora você precisa usufruir disso agora, no plano físico. Porque as bênçãos da eternidade são outras bênçãos. O que o apóstolo está dizendo a respeito daquilo que a gente precisa para viver aqui. Aí Deus pegou as nossas bênçãos. Deus viu o dia, porque foi Ele quem fez. O dia que você foi planejado. Imagina Deus planejando cada um de nós. Planejou você, foi lá e planejou. Pedro Lucas vai nascer em 2000 e tal. Vai crescer. Essas bênçãos aqui, essas bênçãos faz parte da vida do Pedro Lucas. E Deus coloca na dispensa espiritual. Lá, muito tempo atrás, há muito tempo atrás, quando Deus planejou o Domingos Brito. Muitos anos atrás. Deus planejou e disse: esse aqui é o Domingos Brito, vai nascer. Tem esse combo de bênção para a vida dele. E nesse combo de bênção, tem uma Raquel, tem o Mateus, tem uma Tainara, e tem uma Sara. E veio. Mas já estava planejado lá. Isso ele já conseguiu. Através do matrimônio dele com a esposa. Acessou aquilo que já estava direcionado por Deus. Foi bênção. Mas e as outras bênçãos? Que não depende agora da Cidelva gerar o que ela gerou, que foi os filhos.
através do esposo. E as outras bênçãos que agora não está na ótica ou na visão, ou ele não precisa da cidelva e nem a cidelva dele. Por quê? Porque agora é algo dele com Deus. Enquanto ele precisava da cidelva, dando um exemplo do pastor Domingos, enquanto precisava da diaconisa cidelva, aconteceu Tainara, aconteceu Mateus, aconteceu Sara, aconteceu Raquel, aconteceu. Mas e as bênçãos espirituais que não dependem agora dela, depende dele com o Senhor Deus? Eu vou ser mais claro. Para que Mateus é o primogênito, para que Tainara nascesse, precisou que Domingos Brito e Cidelva casassem e tivesse o quê? Tivesse os seus momentos de casal. Aconteceu. Houve o quê? Intimidade. Não sei se você está pegando. Houve intimidade entre o casal e nasceu. O Mateus, a Tainara, melhor dizendo, já estava planejada por Deus, que ela seria filha de Domingos e Cidelva. Na eternidade já estava planejado. Houve intimidade, nasceu Tainara. Nasceu Mateus, nasceu Rebeca, nasceu Sara. Raquel. E as outras bênçãos? Precisa de quê? Precisa de quê? Intimidade com Deus. Precisa de intimidade com Deus para que haja, ou para que o haja, aconteça. Precisa de um relacionamento de intimidade com Deus, para que aquilo que Deus já planejou na eternidade venha acontecer. Precisa de relacionamento com Deus, para que haja, ou para que o haja, ocorra na sua vida. Não adianta, irmãos, vamos parar com esse negócio de que só eu pedir vai acontecer. Não vai. Tem que pedir, mas tem que merecer. Tem que pedir, mas tem que ter intimidade. Sem intimidade não gera fruto. Que dia que o marido vai ter um filho com a esposa se não houver intimidade? Quando é que a bênção de Deus vai chegar na sua vida se não tiver intimidade com quem vai dar a bênção? Vamos crescer espiritualmente? Tem que ter relacionamento. Tem que ter intimidade com Deus para que o haja, ocorra. Olha para cá, meus queridos. Você quer a bênção de Deus? O que é que você quer? O que é que você quer? Eu sei que aí nessas cabeças tem muitos pensamentos e muitas coisas que você deseja. E é natural e é legítimo. Agora, estabeleça um grau de relacionamento para que o haja, ocorra na sua vida. Para que o haja, ocorra. Interessante que quando o haja acontece, logo você vê sinais. Tem até um negócio por aí que fala, né? Eu vou fazer assim, mas você vai ver sinais. Como é que é? Haverá sinais. Quando você tem um grau de intimidade com Deus, que o haja de Deus acontece na sua vida, logo você vê os sinais acontecendo. É ou não é assim? Logo você vê os sinais. Quando o rapaz ora para casar, que ele tem intimidade com Deus, logo vai acontecer o quê? Algum tipo de sinal. Alguém vai olhar para ele e vai sinalizar positivamente.
Porque sem intimidade não tem possibilidade. Eu quero uma bênção de Deus, eu quero uma vitória da parte de Deus, eu preciso de buscar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que pagar um preço para isso. Não vai vir de graça. Não espere de Deus alguma coisa de graça. Vai ter que merecer. Vou repetir. Não estou falando de bênçãos comuns. Estou falando de bênçãos específicas. Se você quer crescer, se você quer alguma coisa da parte de Deus, se você quer uma intimidade maior, você vai ter que pagar esse preço. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que buscar mais fidelidade com Deus. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que fazer isso. Quem já passou aqui pelo o temido TCC? Olha lá a cara da Áquila lá. Misericórdia. Você já passou, ainda passou pela a temida da OAB ainda. Quando você vai fazer o seu TCC, você afasta de tudo e de todos. Você não quer falar com ninguém, meu telefone está desligado, porque agora eu preciso de me concentrar nisso aqui, porque isso aqui, o preço é alto que eu tenho que pagar aqui. Senão não passo. Não vou receber o meu diploma, não vou poder levantar aquele canudo e dizer que eu venci. É ou não é assim? E por que as bênçãos de Deus, você só vem na igreja, dobra o joelho 30 segundos, ora e vai embora e quer que Deus te dá? Por que as bênçãos de Deus, você vem e você não quer nada com Cristo, você não quer aceitar Jesus direito, você não quer ser fiel ao Senhor e quer as bênçãos dele? Quem você pensa que Cristo é? Se na faculdade que você fez os critérios são rígidos, se você não se adequar às normas, você não vai receber o seu diploma. E por que para com Deus as coisas têm que ser da forma que você pensa, que você acha que tem que ser? Existem critérios aqui. Sem passar por esse crivo, não recebe a bênção de Deus. Pode dar calo no joelho, mas se não buscar os critérios bíblicos, não vai receber. Então vai para a sua casa hoje, vendo essas coisas, ou revendo esses conceitos, aí na sua cabeça, que para você receber as bênçãos de Deus, é preciso se adequar à realidade bíblica. Tem que aceitar Jesus de verdade. Como é que eu faço para aceitar Jesus de verdade? Eu preciso aceitar Jesus como o meu Salvador e como o meu Senhor. Eu preciso aceitar Ele como meu Salvador e como meu Senhor. Como meu Salvador, Ele já pagou o preço na cruz do Calvário, já abriu o caminho novo, eu já posso ter acesso. E como meu Senhor, Ele me direciona a partir de então. Eu não farei nada se não for direcionado por Ele. Eu não tomarei nenhuma decisão se não for direcionado por Ele. Por isso eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Tem muita gente por aí que está aceitando Jesus só como Salvador, mas não quer ser direcionado por Ele. Não aceita as orientações dEle. Não quer se adequar à realidade do manual dEle. E quer receber. E quer ir para o céu. Está tudo muito bonitinho. Preste atenção. É preciso se adequar à realidade bíblica. Nós precisamos ter Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Se a gente assim se comportar e seguir o que Ele diz, nós teremos vitórias e mais vitórias em nossas vidas. Você vai ser contemplado com muitas bênçãos que Ele já reservou para você. Muitas bênçãos que Ele já colocou à sua disposição no mundo espiritual. E você vai poder usufruir de todas elas aqui na terra enquanto você tiver vida. Amém, meus irmãos?